E se seu relacionamento está com uma comunicação com muitos ruídos? Eu sou Cíntia Peixoto, especialista em comunicação e comportamento, e você está no canal Sei Que Não Sei. Seja bem-vindo. A comunicação é algo que tanto pode unir as pessoas quanto desunir, porque nós comunicamos baseado na nossa forma de pensar, na nossa forma de sentir. Nós fomos treinados a falar de certa forma, nós fomos treinados a reagir de alguma forma, nós fomos treinados pela vida a ter respostas e a buscar respostas. Mas quando a comunicação atrapalha o relacionamento, um dos elementos dos que mais atrapalham não vai ser o único, não. Mas a gente vai ter hoje, que é o ruído de comunicação. O que é o ruído de comunicação? Ruídos são interferências. As interferências podem ser externas, podem ser internas, porque esses ruídos internos, eles têm origem nas nossas crenças, naquilo que você acredita que é o certo, o que é errado, ou o que deve ser feito, ou o que não deve ser feito. Nem sempre o que a gente acha que deve ser feito é o melhor a ser feito. Então, quais são os ruídos de comunicação que existem num relacionamento? Um dos ruídos que é meio contra-intuitivo é exatamente a falta de comunicação. A falta de comunicação é considerada ruído quando existem coisas a serem faladas e não são faladas, e às vezes a pessoa se cala por vários motivos. Por medo de se expor, por se sentir vulnerável, por não entender a intenção do outro e também para punir o outro. Existem o silêncio para punir o outro, que é tipo assim: você não merece a minha fala, não merece a minha resposta, né? É dessa forma. Esses ruídos de comunicação que fazem parte do silêncio, eles trazem muito problema. Exatamente pela falta de comunicação é que as pessoas não vão saber sobre a intenção do outro, que seria dos aspectos que eu coloquei, né? Que a pessoa às vezes deixa de falar porque fica com medo da intenção do outro, mas também não pergunta. Acontece também porque fica chateado, faz birrinha, por infantilidade, né? Falta de maturidade. É impressionante. Eu não estou falando que todas as pessoas que fazem isso é falta de maturidade, mas muitas vezes falta de maturidade todos nós temos em algum ponto na nossa vida que ficou pendente assim de ser desenvolvido. É difícil a gente desenvolver todos os aspectos para realmente se tornar uma pessoa mais segura, mais madura, mais sensata em todos os aspectos. Tanto que a pessoa às vezes tem uma comunicação muito boa, por exemplo, no trabalho, ou com pessoas amigas, que ele não existe intimidade. Intimidade que eu digo não é só intimidade física, mas a intimidade do convívio, né? Aquela liberdade de falar as coisas, a liberdade de relacionamento. Então as pessoas no trabalho às vezes têm facilidade, na escola, às vezes com pessoas da família que não tem muito contato, fica muito tranquilo. Mas com as pessoas de casa, que são aquelas pessoas que nos acolhem, ou aquela pessoa que você gosta de uma forma afetiva e quer às vezes ter um relacionamento mais próximo dela, ou já tem um relacionamento próximo, né, casado, namorado, ela é mais difícil, porque a própria forma da gente encarar o relacionamento dificulta. Em relacionamento, todo mundo tem uma regrinha, já reparou? Se ficar chateado, não liga. Se ficar chateado, não responde. Se achou ruim com alguma coisa, não manifesta, não pergunte, porque senão você vai ser taxada de uma pessoa fraca, ou uma pessoa que está cobrando alguma coisa,
ou você vai ser taxado de várias outras coisas. Mas qual o sentido disso? Se eu quero genuinamente relacionar bem com uma pessoa ou com algumas pessoas, né? Mas vamos nos ater a uma pessoa só, que já é muita coisa. Quando você quer relacionar bem com uma pessoa e não está disposto a conversar, não tem lógica, porque tudo começou com uma conversa. Tudo começa com alguma manifestação de comunicação. Pode ser que não seja uma comunicação verbal, mas a comunicação não verbal, né? A expressão do corpo, a expressão do rosto, tudo isso é comunicação. Mas os ruídos, eles atrapalham essa comunicação. Por isso que se chamam ruídos, né? Porque eles servem para distorcer o entendimento sobre uma comunicação realmente assertiva, sadia, boa, gostosa. E as pessoas perdem a oportunidade. Quantas pessoas que se desligam uma da outra por mal entendidos, porque uma não procurou entender a outra, cada um criou um machismo. Eu acho que ela pensou foi isso, eu acho que ele pensou foi aquilo, e fica assim só no achismo, e ninguém sabe realmente o que cada um pensou, porque existe um medo da vulnerabilidade, um medo de ser você mesmo, um medo de falar sobre quem realmente você é, ou o que você está sentindo, ou o que você quer, né? Ou o que você não quer. E aí fica aquele desentendimento sem sentido. Por que isso? Várias técnicas falando sobre comunicação assertiva, elas são aplicadas muito assim na propaganda, no marketing, no negócio, né? No seu trabalho, às vezes de forma muito mais assertiva. Mas por que isso acontece e não acontece no relacionamento? Isso acontece com essas pessoas porque você não tem intimidade. Porque você não precisa ficar entrando no que a pessoa pensa, no que a pessoa sente. Porque relacionamento envolve tudo isso, o sentimento dele, o sentimento meu e o nosso. Não existe esse abismo entre eu e a outra pessoa. O abismo é construído. O abismo é colocado, não só o abismo, às vezes uma parede. Não só o abismo, mas às vezes uma parede. A pessoa constrói uma parede, é intransponível. Fica intransponível você chegar naquela pessoa. Fica intransponível você ter um acerto. E os ruídos, eles atrapalham principalmente os acordos. Porque relacionamento é um acordo. Por mais que as pessoas não percebam isso, a gente sempre está entrando num acordo. Porque o que muitas vezes eu quero, a outra pessoa não quer, o que eu gosto, às vezes a outra pessoa não gosta. Então a gente entra num acordo para ver o que de comum a gente pode viver e o que cada um tem, né, para viver por si só. Né? E a gente tem esse respeito. Não estou falando da pessoa isolar, tá? Porque isolar já é um problema. Isolar, você está atrapalhando o relacionamento. Por que a pessoa quer isolar? Me diz isso. Isolar pra quê? Se o relacionamento precisa das duas pessoas, então não tem relacionamento. É melhor não ter, né? Porque ficar nessa guerrinha, às vezes no jogo, eu vejo assim, na internet, eu vejo assim, muitos conselheiros de relacionamento, e são muito interessantes, eu assisto, eu acho que tem coisas interessantes, mas tem hora que é colocada uma regrinha, como se, não, isso, você faz isso que vai ser infalível, você vai conseguir com certeza, mas se você for sincero com você mesmo, você vai ter que buscar a sua própria estratégia, porque dentro de você, dentro de mim, dentro de cada um, nós trazemos uma bagagem de vivência de outros relacionamentos,
de experiências desde criança que nos trouxe até aqui e que vão impactar nas nossas decisões, nas nossas escolhas, na hora também de relacionar na prática. A comunicação é fundamental. Como que você convive com uma pessoa sem conversar com ela? Sem expor, sem mostrar, sem ela expor, sem você saber que terreno que você está pisando. É muito louco isso, quem entra numa situação dessa. É lógico que todos nós já passamos por situações assim, né? De encontrar pessoas que não tem lógica a forma que ela reage e se interage com a gente. Mas é importante ter essa interação, essa forma de se expressar. Eu vejo também que o repertório de comunicação às vezes atrapalha. Quando a pessoa tem pouco repertório, ela fica assim, quando tem um problema, ela fica assim, nada a ver. Ah, o que é isso? Ah, com certeza. Ah, fica com repertório pobre. Tudo bem que às vezes a pessoa não fala muito mais coisas, mas nada a ver nunca foi resposta. Com certeza, tudo bem, às vezes cabe. Quando a pessoa questiona alguma coisa da outra e a outra fala assim, você está imaginando coisas. Por que a pessoa que fala que está imaginando as coisas, por que ela não fala por que ela acha que a outra está imaginando coisas? E fala exatamente o que é. Porque são subterfúgios que a pessoa utiliza para poder, às vezes, não justificar alguma coisa. O ideal, mas eu acho que o ideal vai depender muito de maturidade da pessoa. É a pessoa simplesmente falar assim, olha, você está imaginando coisas porque eu não sou capaz de fazer isso. Ou eu não pensei sobre isso. Ou porque eu penso de outra forma. Mas não. A pessoa simplesmente fala, você está imaginando coisas. Gente, para quem ouve isso, é a pior resposta. Imagina, o nosso cérebro fica querendo achar uma lógica. Não sei, essa lógica que o nosso cérebro fica buscando, se não fica completa, vai para o campo da imaginação. Então, se a pessoa pensar algo que não é verdade sobre você, porque você não deu a resposta de uma forma clara, tranquila, bem colocada, é culpa dela? Não. Muitas vezes é culpa do emissor da mensagem, daquela mensagem incompleta. Por quê? Porque o cérebro precisa de completar as lacunas de lógica que não foram completadas. Imagina, toda criatura sente necessidade de ter segurança. Toda criatura, ser humano, animal, até as plantas buscam um tipo de segurança dela. Agora imagina você receber uma resposta vaga, a resposta vaga é um ruído de comunicação. Você dá uma resposta vaga e querer que a outra pessoa não fique com a imaginação ativa. Não tem jeito, principalmente se for mulher. Mas tem muito homem com muita imaginação. Não tem como. É o ser humano. É o funcionamento do cérebro. Ele precisa de ligações. Ele precisa concluir alguma coisa para ele liberar. Vou explicar por quê. Quando você tem uma preocupação, quando alguma coisa te incomoda, aquilo dali você pode estar fazendo o que for. Pode estar trabalhando, pode estar fazendo uma coisa que demanda um certo raciocínio e tudo. Vira e mexe, aquele pensamento está vindo, vem várias vezes, vem. E se a pessoa não resolve aquele problema, o que acontece com a cabeça da pessoa? Ela não libera. Ela não trabalha direito, ela não vai fazer uma coisa direito, ela vai esquecer coisas, porque tem alguma coisa ali precisando de uma ligação. Eu
não entendo por que as pessoas não têm uma consideração com a outra de proporcionar essa ligação. E às vezes é uma coisa simples. Muitas vezes eu vejo que isso acontece realmente por picuinha, por coisinha assim boba. Então, o relacionamento só funciona se a comunicação for realmente uma comunicação assertiva, for uma comunicação que vai trazer um certo conforto mental, um conforto emocional para as duas pessoas. A comunicação, ela só é eficiente e eficaz quando essa comunicação vai trazer um conforto mental, um conforto emocional, né, que é consequência, para as duas pessoas. Por que mental e emocional? Porque a emoção muitas vezes tem origem em algum pensamento, né? Você pensou uma coisa e sentiu. Então é importante que as pessoas se ajudem mais, se falem mais, não fiquem com medo desse tal de DR. Ai, agora tem esse DR, tem o DR, tem o DR. O DR virou um tabu. Ninguém pode mais discutir as coisas que existem no relacionamento. E discussão não significa briga, é conversa. Às vezes assim, uma conversa até boa. Por que não? Por que a gente não pode proporcionar uma conversa boa para resolver as coisas? É ótimo, é gostoso quando as coisas são resolvidas. Por que isso não acontece? É aquele negócio, tem gente que tem prazer de fazer o outro sofrer, né? Infelizmente acontece isso também. E isso é de uma criancice que é impressionante. Ou então de maldade, né? Também tem pessoas que fazem isso por maldade. Gostam que o outro sofra, né? O outro fique preocupado, o outro gosta que a outra pessoa fique cheia de imaginações, porque acha que ela proporcionando essa imaginação, a pessoa vai ficar com medo, às vezes, de perder, às vezes ou fica fazendo jogo. Ah, gente, outra coisa que fazer jogo. É lógico, todo mundo tem um pouco assim daquela brincadeira, né? Aquele bate-bola de faz uma coisa para receber a resposta do outro. Mas em alguns momentos, como quando precisa ser esclarecido alguma coisa, não tem sentido, né? Não tem o menor sentido. Então, gente, para pensar. Vamos crescer, vamos amadurecer. E tem gente que tem medo de amadurecer. Eu vou falar uma coisa que eu descobri. Não é que eu sou super madura, né? Maturidade não tem nada a ver com idade. Eu tenho minhas criancices. Pode ter certeza que eu ainda tenho muita criancice para resolver. Mas é coisa que não me atrapalha. É coisa que já não é tão problemática. Mas eu tive que fazer um esforço para entender que eu tinha que ser clara. E eu vejo o seguinte, é uma liberdade que a gente tem. Você não faz ideia. Você ser clara e pronto. Não é assim, me aceite do jeito que eu sou e pronto, não. Porque tudo é ajuste. A gente pode entrar no acordo. Tudo é adaptação. A gente tem que estar disposto a adaptar um ao outro. Não existe relacionamento sem adaptação. Então, vamos buscar assim, ter mais compreensão, mais maturidade, mais tranquilidade. E pensem bastante se vale a pena ficar cultivando ruído de comunicação. Porque se você gosta de conviver com uma pessoa, isso só vai trazer problemas. E às vezes você vai perder a oportunidade de continuar com ela. Então, aproveita, pensa bastante. Não perca a oportunidade de estar com quem você gosta, porque você
não soube conversar. Vamos aprender. Não tem nenhum problema. Vamos aprender. Aprender é possível. Para aprender é lógico que vai trabalhar com modelos mentais, as crenças, né? As crenças que são básicas, que norteiam muito a vida da pessoa. E também as emoções, que são frutos de muitos pensamentos distorcidos. E saibam que tudo isso que eu falei faz parte da comunicação. Porque tudo que a gente fala, pensa e sente, a gente expressa de alguma forma. Seja falando ou seja na expressão corporal. Nas expressões do rosto, na forma que age. Pode ter certeza que isso não vai ser escondido. Então é isso. Eu não sei tudo sobre isso e nunca vou saber porque isso é infinito. O ser humano vai manifestar diversas formas de comunicar, de sentir, e é muita complexidade. Mas uma coisa é certa, mesmo a gente não sabendo tudo, né? E eu também sei que não sei, né? Tudo. E ainda tem muito a aprender sobre isso. A gente tem alguns parâmetros que dá para nortear, né? Se você tem dúvidas sobre isso, se você quer dar um palpite, se você quiser reclamar, pode reclamar, pode dar palpite, pode falar o que você quiser, E eu tô aqui para abrir minha comunicação, tá? Eu agradeço você estar aqui até esse momento. E se você não é inscrito, se inscreva, ative o sininho de notificação se você quer receber os novos vídeos e dá o seu like ou dislike. A gente se comunica e se entende que tudo isso faz parte da nossa comunicação. Afinal de contas, você gostar ou não gostar, para mim tem um significado, né? E esse significado vai me ajudar a aprender mais. Então, fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau.